Um abraço, queridos amigos da Fraternidade Espírita Gotas de Luz. É com muita alegria que eu estou com vocês aqui mais uma vez para fazermos um estudo hoje sobre a progressão dos mundos. É um estudo que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3º, item 19. A pluralidade dos mundos é o nono princípio fundamental da doutrina espírita. E é estudado ali no Livro dos Espíritos, entre as perguntas 55 e 58. Já na questão 55, Kardec indaga o seguinte dos espíritos: são habitados todos os globos que se movem no espaço? Eles iniciam a resposta sim. Sim. E o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Então eles nos mostram ali, na continuidade da resposta, que há vários mundos habitados, todos na realidade. Nenhum mundo, nenhum planeta, nenhum lugar no universo é construído pelo Pai sem que tenha uma destinação que tenha sua utilidade para a evolução do ser humano, do espírito criado por Deus. E a Terra é um desses mundos, não necessariamente o mais evoluído, como o nosso orgulho e a nossa vaidade nos faz pensar muitas vezes. Comentando este item, lá no início apenas, que é um comentário muito maior, Kardec fala assim: Deus povoou de seres vivos os mundos, concorrendo todos esses seres para o objetivo final da providência. Então há milhões de planetas no universo, não sabemos quantos. Mas todos são habitados. E todos eles, segundo Kardec, cumprem a sua função no planejamento divino, que é a nossa caminhada evolutiva. É para proporcionar a caminhada evolutiva do ser. Cada ser, então, está reencarnado, está ligado na essência de determinado planeta, de determinado mundo, de acordo com a sua necessidade de aprendizado naquele momento. Será uma necessidade que está coerente com as possibilidades que aquele mundo, aquele planeta oferece a ele. Lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 3, ele se intitula Há muitas moradas na casa do meu Pai. E há um texto ali do Evangelho, do estudo de João, o Evangelho de João, capítulo 14, versículos 1 a 3, em que narra uma fala de Jesus. Diz ele: credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Se assim não fosse, já eu vou-lo teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também vós aí estejais. Então, há essa infinidade de mundos. Em todos eles, há seres em evolução, criaturas em evolução, que atendem às necessidades e os objetivos da providência divina. Mas em todos os lugares, em qualquer mundo, em qualquer lugar do universo que nós possamos estar, estaremos sob a proteção divina e do nosso querido Mestre Jesus. Ainda neste capítulo 3, item 19, ali do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec inicia uma compreensão desses mundos. O que cada um deles pode nos oferecer? Obviamente que Kardec ali, ele estabelece uma didática e nos dá uma exemplificação que está de acordo com a nossa capacidade de compreensão neste momento. Então ele oferece uma escala destes mundos que são habitados, uma progressão. Ele nos coloca mundos primitivos, mundos de expiação e provas, mundos de regeneração, ditosos, celestes ou divinos. Óbvio que isso é uma escala didática para melhor compreensão nossa. Nessa escala evolutiva para trás, nós temos até uma noção, mas de evolução além daquilo que nós já
passamos, dos degraus que nós já subimos, nós não temos uma condição de ter uma compreensão detalhada e maior. Então Kardec nos coloca ali um esboço de como seria essa escala evolutiva dos mundos. Então ele diz assim: os espíritos que encarnam em um mundo não se acham a ele presos indefinidamente, nem nele atravessam todas as fases do progresso que lhes cumpre realizar para atingir a perfeição. Quando em um mundo eles alcançam o grau de adiantamento que esse mundo comporta, passam para outro mais adiantado, e assim por diante, até que cheguem ao estado de puros espíritos. Então, nós, seres humanos, espíritos aqui reencarnados no planeta Terra, somos, na realidade, cidadãos do universo. Reencarnamos aqui e ali, de acordo com as necessidades de cada momento. Enquanto estivermos aqui no planeta, é porque as nossas necessidades de aprendizado, a nossa capacidade de realização, ainda está condizente com as situações que este planeta pode nos oferecer. Quando um de nós atinge um grau de evolução maior, ele se capacita a ir para um mundo mais evoluído, mais adiantado, onde ele vai aproveitar para dar continuidade ao seu aprendizado, à sua evolução como espírito imortal da criação. Então, as mudanças, no entanto, de um mundo para outro, não é assim, hoje eu estou aqui, amanhã eu faço as malas, vou para lá, depois volto para cá, não. Nós chegamos em um planeta e ali nós nos mantemos em estágio evolutivo de aprendizado, enquanto aquele planeta pode nos oferecer condições para a nossa evolução. Por quê? Ali está a nossa família espiritual, ali estão os espíritos que conosco já convivem de várias reencarnações. Porque a família espiritual, ela é formada exatamente pela convivência. E com quem é que nós convivemos? Senão com aqueles que estão conosco nesta caminhada evolutiva. Então a nossa família espiritual está aqui. Então não é tão condizente eu sair para um outro lugar onde eu vou estar enquanto espírito, inicialmente solitário, lógico, depois vou construir uma vida, uma rede de convivências e vou aumentar a minha família espiritual. Mas a ideia principal que Kardec nos passa é que nós vamos evoluindo em grupo. A família espiritual está aqui imantada porque nós vamos nos levando um ao outro. Um fica um pouco na retaguarda, o outro vem, dá a mão, leva, auxilia, depois é o outro que traz, e o grupo familiar espiritual, ele vai então assim caminhando na sua jornada evolutiva. De modo que quando aquele grupo estiver em condições de habitar um outro orbe mais evoluído, estará assim em condições quase que todos os membros, com exceção de algum outro, que poderá algum deles voltar para resgatá-lo no momento posterior. Ou então alguns do grupo podem permanecer aqui para auxiliá-lo a fazer as conquistas mais rapidamente, para habilitá-lo também a seguir em frente com todo o grupo familiar. Mas então cada um de nós está adstrito a determinado planeta, enquanto aquele planeta lhe oferece as condições necessárias para a evolução. A gente pode fazer uma transição planetária, às vezes, para um mundo menos evoluído. Também é possível, porque nós temos na história, por exemplo, todos conhecemos a história dos exilados de Capela. Conta Emmanuel que naquela ocasião há um planeta lá que orbita a constelação do Cocheiro, tal. Neste planeta, a humanidade havia conquistado o direito de que o planeta como um todo adentrasse a um degrau de evolução mais alto, porque foi aquela grande família espiritual da sociedade planetária que conquistaram em conjunto esta condição. Contudo, algumas almas ali reencarnadas ainda insistiam em manter ali um clima ainda de violência, um clima ainda não condizente com o passo evolutivo que aquele planeta poderia dar e que a grande maciça maioria da população ali vivente tinha
o direito de conviver, tinha conquistado esse direito de conviver num mundo de relações mais amenas, mais tranquilas, onde a evolução se dá a um outro patamar, um nível muito melhor. Então o que se fez, segundo Emmanuel? Esses irmãozinhos que não tinham condições de permanecer no mundo mais evoluído, eles é que foram de lá retirados e fizeram uma imigração aqui para o nosso planeta, que na época era um planeta ainda com a sociedade primitiva e tal, com dois objetivos. Eles iriam possibilitar aquele planeta lá de Capela já aderir a um ambiente melhor, um mundo melhor, mas eles também, aqueles que para cá vieram, encontraram uma oportunidade de estar no mundo onde eles poderiam trabalhar e aprender em nome de Jesus, sob a proteção divina em todas as situações. Então, sempre a providência divina nos coloca neste ou naquele lugar, mas em todas as situações que possamos ser colocados pela providência divina, certamente serão exatamente as necessárias para o nosso aprendizado e para a nossa evolução, de acordo com a nossa condição evolutiva daquele momento, daquela situação em que vivenciamos naquele momento. Então estamos sempre nessa caminhada evolutiva. Por isso que Jesus dizia-nos: acerta-te com o teu irmão enquanto estás a caminho com ele, porque poderá, em algum momento, a gente ter que nos separarmos. Evita-se sempre, mas pode chegar algum momento em que pode nos separar. Mas, quando nós adquirimos capacidade de evolução e merecimento para seguir em frente, nós podemos seguir em frente. Mas é sempre uma escolha, como eu disse, né? Porque existe a possibilidade de permanência para que auxilie os demais membros da família espiritual. E a literatura dos espíritos nos dá o exemplo do espírito Adolfo Bezerra de Menezes, que sabemos já teria condição de estar vivenciando no orbe de um planeta muito mais evoluído do que a Terra, mas preferiu, por escolha própria, continuar conosco. Reencarnou aqui como Adolfo Bezerra de Menezes e continua ainda trabalhando por nós no mundo espiritual que está ligado ao orbe planetário da Terra. Então, existe também esta possibilidade. Bom, vamos ver especificamente os mundos primitivos. Segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, os mundos primitivos, eles são destinados às primeiras encarnações da alma humana. Ali vão se encontradas as raças selvagens, nações bárbaras, não tem indústrias, quase todo o tempo dos seres ali reencarnados é destinado à conquista de alimentos de forma rudimentar, pela caça, né? A noção de justiça ainda não está bem consolidada, impera a força bruta, a animalidade está mais presente do que a racionalidade nesses seres reencarnados ali. Nós podemos ter uma noção de como esse mundo é quando nós estudamos a pré-história do nosso planeta, né? Aqueles homens das cavernas, os homens primitivos, conforme nós vamos descobrirmos como era a sua realidade cotidiana, a sua condição, né, de sociedade, as dificuldades que vivia, aquele era um mundo primitivo. Naquele momento, a Terra se apresentava como um mundo primitivo, oferecendo aquelas condições para os seres que estavam aqui reencarnados. Mas aí, continuando na evolução da sociedade aqui reencarnada, com o aprendizado e tudo mais, o planeta Terra se tornou, como é hoje, um planeta de expiação e provas, onde já há uma evolução de alguma forma tecnológica, do conhecimento, mas onde ainda o mal predomina. No planeta Terra, a gente vê que ainda há muitos vícios entre aqueles que aqui habitam. Vícios, imperfeição moral, as más inclinações ainda estão presentes no nosso cotidiano e é uma luta diária para a gente promover a transformação moral, como nos pede Kardec.
porque essas más inclinações ainda nos clamam, nos chamam. O orgulho, a vaidade, o egoísmo, em quantos momentos a todos nós, então ainda lutamos contra isso. A gente vê que há muita violência, há guerras, e então nós estamos nessa luta por melhorar esse nosso ambiente. Fala-se de que a Terra está postulando agora uma transição planetária, ou seja, em razão dessa transição planetária, ela deixaria de ser um planeta de expiações e provas para se transformar num lugar onde tivesse uma melhor qualidade de vida, que seria um mundo de regeneração, que nós vamos estudar daqui a pouco. Mas é necessário a gente fazer assim, as pessoas perguntam, mas se nós vamos melhorar, se estamos já, talvez, segundo a espiritualidade, nos noticia, já iniciando essa transição, não sabemos por quanto tempo essa transição vai persistir, porque o tempo para o mundo espiritual é muito maior do que o tempo para nós, a noção de tempo é muito diferente. Então, por que há tanto aumento na violência, tanto aumento nas condições difíceis? Guerras, violência urbana, criminalidade de toda a ordem. Porque, segundo os Espíritos nos noticiam, nesta primeira fase de transição, aqueles espíritos que ainda estão empedernidos no mal, que tem uma grande maioria entre nós, inclusive nós, vamos tendo as últimas oportunidades para nos mantermos no planeta, onde, através de uma reencarnação, temos que demonstrar ser homens de boa vontade, querer de fato nos transformar para o bem, para o melhor, para buscarmos a nossa evolução através dos ensinamentos que o Cristo nos deixou e nos exemplificou. Então, aqueles que aproveitam a reencarnação e demonstram uma boa vontade nesse sentido, eles vão ganhando a possibilidade de aqui continuarem. Aqueles que reencarnam com este objetivo, mas não conseguem demonstrar nenhuma boa vontade para melhorar-se intimamente, um esforço mínimo para promover a transformação moral, então estes vão sendo, a partir do momento em que eles vão desencarnando, eles estão sendo levados para mundos mais primitivos, onde ali vão dar continuidade à sua jornada evolutiva, ao seu aprendizado, com a proteção de Jesus, com a proteção da divindade. E nós estamos nessa jornada também, estamos nesta oportunidade, podemos aproveitá-la ou não. Então, esta é a caminhada que nós estamos fazendo, é a preparação, porque o objetivo da justiça divina, da providência divina é um só, é que cada um de nós esteja, nesse momento da sua jornada evolutiva, convivendo num planeta que lhe ofereça as condições necessárias ao aprendizado que você necessita agora, de acordo com as condições. Então, quando começam a ficar diferenciadas as nossas necessidades de aprendizado, então nós vamos cada um permanecer num planeta que ofereça as melhores condições para cada um. Bom, aí a Terra postula subir esse degrau, se transformaria então num mundo de regeneração como tantos outros homens há por aí. Nestes mundos, segundo Kardec, as almas que ainda têm o que expiar, porque é apenas a boa vontade que se demonstra, então tem que se buscar, né? Ele, segundo Kardec, ele repousa um pouco das fadigas da luta cotidiana. Porque esse mundo ele vai servindo de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes, nos oferecendo melhores condições para cumprir as nossas provas. Mas nós temos que ir aprendendo, neste mundo, estar em sintonia com um novo ambiente, com uma nova situação. Então, veja bem, quando nós estamos aqui na Terra e o nosso pensamento vai para lugares onde nos ofereça dificuldade, quando nós começamos a pensar em questões negativas, em fazer o mal, ou em questão das más inclinações, desenvolvendo um sentimento negativo de ódio, de inveja, orgulho, vaidade, a gente entra numa sintonia negativa e dá aso para a obsessão.
seja de encarnados que estão conosco, nos fazendo convites de toda hora, como dos desencarnados, porque a gente estabelece sintonia com o mal que predomina ainda em nosso planeta. Mas quando tivermos a oportunidade de estar num mundo em regeneração, até isso vai nos facilitar. Porque quando em algum momento que a gente acordar e não estiver lá muito bem, e que o nosso pensamento acaba buscando o saudosismo de sentimentos negativos, de ódio, de vingança e tudo mais, esse nosso pensamento não vai encontrar sintonia no mundo em regeneração, porque a sintonia de lá estará mais adequada a pensamentos do bem, de elevação. Então os convites daqueles que nos circundam, dos próximos, vão por si só nos impulsionar para elevar os nossos sentimentos, elevar os nossos pensamentos. Será, portanto, um mundo onde vai ser mais ameno, vai ser mais fácil de viver. A gente vai estar livre dessa energia predominante do mal. Mas, lendo o Evangelho segundo o Espiritismo, onde Kardec nos mostra as características desses mundos em regeneração, aí eu fico preocupado comigo. Será que hoje, se essa transição se terminasse hoje, eu poderia ir para ele? E a resposta que eu dou para mim mesmo ainda é não. Então, eu preciso de me esforçar, continuar cotidianamente, para que quando terminar essa fase de transição, eu possa, de fato, ter o direito de permanecer, nesta terra prometida, que é a terra em regeneração. É óbvio que se eu não der conta, eu vou seguir meu caminho para esse mundo primitivo e lá estarei também sob a proteção divina. Mas por que eu falo isso? Porque essa preocupação de ainda tentar continuar evoluindo para ganhar esse direito. Porque diz Kardec, em tais mundos, ou seja, nesse mundo em regeneração, o homem ainda se acha sujeito às leis que regem a matéria. A humanidade, diz Kardec, experimenta as vossas sensações e desejos, mas, e é aí que eu me enquadro com a preocupação, diz ele, liberta das paixões desordenadas de que sois escravos, isenta do orgulho que impõe silêncio ao coração, isenta da inveja que tortura, isenta do ódio que a sufoca. Então, será que eu vou conseguir estar isento desse orgulho, dessa inveja, desse ódio? E aí Kardec fala assim, neste mundo em regeneração, em todas as frontes, vê-se escrita a palavra amor. Perfeita equidade preside as relações sociais, e todos, diz Kardec, reconhecem Deus e tentam caminhar para Ele, cumprindo-lhe as leis. Tá certo que lá a felicidade ainda não vai ser perfeita, a matéria ainda vai ser grosseira, né? E o que acontece? Mas então para mim conseguir esse patamar para permanecer na Terra vai ser quase impossível. A gente sabe que a transição, por isso, ela não é algo que se dá de hoje para amanhã. Não vai ser assim, a Terra hoje, ela é um mundo de expiação e provas, mas vai amanhecer amanhã como sendo um planeta em regeneração. Não é desta forma que as coisas acontecem no mundo espiritual. Essa transição é exatamente o que a palavra quer dizer, transição. Então ela vai estabelecer um momento para nós, mas que pode ser algo que dure décadas, séculos ou até milênios, não sabemos, em que a gente vai se adaptando a essa nova forma de ser, a esse novo ambiente que deve se formar no planeta. E pouco a pouco. Então nós não precisamos de dormir como somos hoje e acordar já um espírito que pode habitar nesse planeta em regeneração da forma como Kardec o coloca aqui. Nós vamos continuar nos esforçando cotidianamente, vamos continuar seguindo os exemplos do Cristo, da forma como é possível a cada dia, vamos aprendendo passo a passo, pouco a pouco, e vamos chegar lá conquistando a nossa evolução. Essa é a nossa caminhada.
Bom, e depois Kardec nos coloca também que depois desse mundo em regeneração, há os mundos ditosos. E nesses mundos ditosos, segundo ele, o bem sobrepuja o mal. Então lá as condições de vida moral e material, elas são diferentes das nossas aqui. A matéria é mais diáfana, não é essa matéria do corpo grosseira que nós temos, né? Em vez dos espíritos ali caminharem no solo, eles vão se deslizando levemente ao impulso da própria vontade, como a gente lê, né, na literatura espiritual das colônias espirituais mais elevadas que orbitam aqui no nosso planeta. Praticamente não vai ter enfermidades, porque lá nesses mundos ditosos não há necessidade de dor. Todos que lá trabalham, o trabalho se dá pelo amor. O amor já é vivenciado de uma forma de excelência. A mediunidade nesse mundo é um contato pleno com a espiritualidade, por todos que estão reencarnados ali naquele planeta. E o trabalho de cada um ali é justamente auxiliar os mundos inferiores. Então, enquanto aqui nós estamos adstritos nesse planeta, presos numa matéria mais grosseira, nos auxiliando mutuamente aqui mesmo, esses irmãozinhos que habitam nos mundos ditosos, o trabalho deles é vir para nos ajudar, vir para nos auxiliar, porque entre eles já têm uma comunidade harmônica, uma sociedade perfeita, onde não há a presença do mal, não há guerras, não há violências, não há crimes de qualquer espécie, e nem existe leis humanas, porque a lei divina tudo dirige nesses mundos, né? As diferenças sociais existem, pode existir, segundo Kardec, mas elas são estabelecidas pelo conhecimento, pela condição moral de cada um. Não há misérias nem necessidades deste ou daquele que não sejam supridas. Então é um mundo aqui onde nós devemos conquistar um dia, segundo os ensinamentos de Jesus. E Kardec, ele encerra assim: o homem não procura elevar-se acima do homem nesses mundos, mas acima de si mesmo, buscando a sua própria elevação. Bom, e finalmente nos coloca Kardec os mundos celestes ou divinos, né? Onde ele diz que são as habitações de espíritos já depurados, onde exclusivamente reina o bem. Enquanto nos ditosos o bem é grande predominância, aqui é exclusivamente o bem. Lá, segundo Kardec, é morada de espíritos puros, né? Onde se venceram todas as más inclinações, né? A Caminho da Luz, no livro A Caminho da Luz, Emmanuel nos fala desta comunidade de espíritos puros que é responsável pela evolução planetária, que segundo ele se reuniu próximo ao orbe terrestre em dois momentos. Um, no momento da sua formação, quando a matéria nossa se deslocou da calota solar para resfriar e formar o nosso planeta. Então, eles se reuniram para fazer o trabalho que lhes cabia na construção dessa nova morada. E depois se reuniram próximo a nós por ocasião do planejamento da vinda do nosso querido Mestre Jesus. Então, essas comunidades de espíritos puros habitam em mundos e têm afazeres e progressos que nós ainda não temos capacidade de compreender. Mas é bom saber que eles estão aí e estão trabalhando por nós, para nos auxiliar a fazer a nossa caminhada evolutiva para chegar até eles. Porque Jesus nos disse: vós sois deuses, poderão fazer tudo o que eu faço e muito mais. Então, vamos seguir nesta caminhada, porque essa é a nossa caminhada, essa é a conquista das várias moradas na casa do Pai, numa trajetória de aprendizado que nós podemos e devemos construir dia a dia com aquele esforço de transformação de nós mesmos. Para encerrar, eu gostaria de deixar as palavras de Maria Dolores, que através do querido Chico nos disse assim: quem vê a Terra de longe, nota que o orbe no espaço recorda um comboio de aço varando os céus na amplidão. Em trilhos de mar e terra, conquanto em linha disforme, formando um comboio enorme,
Cada cidade é um vagão. Contemplo esse trem-escola conduzindo várias classes em salões de muitas faces. Cada pessoa é aprendiz. Todo viajou nesta nave em nome da luz divina, luta, sofre, raciocina, aprendendo a ser feliz. Cada qual em seu refúgio, seja palácio ou choupana, recebe da escola humana as lições do eterno bem. Cada aluno está restrito ao progresso em que se marca, até que enfim desembarca nas plataformas do além. Alma querida, prossegue, no educandário sublime que nada te desanime nos dias da prova e dor. Quem conquista as notas altas, quem mais se alteia e merece, é quem mais serve e se esquece na sementeira do amor. Escola bendita de Maria Dolores, que Jesus nos abençoe, meus amigos. Muito obrigado e gratidão a todos vocês da Fraternidade Espírita Gotas de Luz. Muita paz.